certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, meu querido aluno do 7º ano, tudo bem com você? Hoje nós vamos ter uma aula de correção de exercícios. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Antes de nós iniciarmos esse período aqui, com as nossas aulas no plural, eu passei algumas atividades para vocês. Espero que você já tenha feito. Se não fez ainda, pause esse vídeo e dá um jeito de tentar fazer sozinho primeiro. E depois você volta aqui para a nossa correção, ok? Vamos iniciar a nossa correção então? Olha só, eu quero que você abra sua apostila. Você não está com a apostila aí ainda, criatura? Se você não está com a apostila, corre e pega. Você precisa dela. Nós vamos para a página 30 da nossa apostila. Olha aí. Eu vou ler junto com vocês o texto que vai aparecer aí. E na sequência nós vamos construir a resposta de cada uma dessas questões, ok? Então, a primeira questão na página 30, nós temos um texto aí para nossa leitura. O texto a seguir trata da Renascença Carolíngia, que foi tema da nossa última aula. Vocês se lembram? Um estímulo dado à cultura e à educação pelo imperador Franco Carlos Magno. Abre aspas. Porque tudo o que foi escrito no passado, fecha aspas, São Paulo os lembrou, foi escrito para nos ensinar que através da perseverança e do fortalecimento das Escrituras devemos ter esperança. Atentos a esta advertência, os monges medievais estudaram gramática e retórica, não apenas para imitar os romanos antigos, mas também para desvendar os inúmeros significados ocultos da Bíblia e entender melhor as palavras de Deus. Os livros que daí resultaram nem sempre foram religiosos, mas, na medida em que cresceram as bibliotecas monásticas, os abades orgulhosos encheram suas prateleiras com dúzias e mesmo centenas de novos volumes, todos cuidadosamente copiados à mão e encadernados com cuidados especiais. Hoje, os historiadores falam do círculo de intelectuais de Carlos Magno e louvam o renascimento carolíngio, mas naquele tempo a maioria analfabeta pouco se beneficiava das contribuições do rei para a educação. A posteridade lucrou muito com o trabalho dos monges. Mais de 7.000 manuscritos do século IX sobreviveram, inclusive livros sobre o vocabulário, comentários sobre a Bíblia, cópias raras de histórias romanas antigas, manuais de agricultura, códigos de leis e poemas em latim que oferecem dados curiosos sobre a vida diária. Você está percebendo aí a importância então deste processo conhecido como Renascimento Carolíngio, ou seja, muitas fontes chegaram até os nossos dias graças aos esforços destes monges que viveram nesse período do século IX e ao estímulo dado pelo imperador Carlos Magno, ok? Bom, vamos para a questão então. Número 1. Por que o estudo da Bíblia foi tão importante para o desenvolvimento da educação na Idade Média? Porque a partir desse esforço em estudar as Bíblias, esses autores, eles começam a produzir diversos livros, e nem todos de caráter religiosos, mas inspirados sim naquilo que leram dentro da Bíblia, ok? Então, resposta sugestiva para você aparecendo aí no quadro, olha só. Porque pelos estudos para se interpretarem as passagens bíblicas, foram feitos vários livros, nem todos com teor religioso, aumentando e variando a produção literária. Muito bem, vamos para a número 2 agora. Olha só, a número 2 está escrito assim: todas as pessoas daquele período foram beneficiadas pelo movimento batizado de Renascença Carolíngia. Por quê? Bom, se você prestou atenção na leitura do texto, você viu que nem todas as pessoas se beneficiaram. Por quê? Porque muitos eram analfabetos. Você tem que ter a plena consciência de que uma população alfabetizada como a que nós temos nos dias atuais é algo muito recente na história da humanidade.
principalmente nesse período medieval, não existia essa preocupação. Muitas vezes, você ser alfabetizado ou se preocupar com ideias filosóficas e coisas do tipo, era tido como uma perca de tempo. Por quê? Porque o trabalhador, ele precisava produzir, ele nem mesmo tinha chance de estudar e de ser alfabetizado, o servo. O nobre se preocupava muito mais com as questões das lutas e da defesa do território do que propriamente com essa questão cultural, ok? Resposta sugestiva aparecendo aí para você na tela. Não, porque a maior parte da população daquele período era analfabeta, não podendo se aproveitar dos livros que foram escritos ou produzidos naquele período. Muito bem, vamos para a questão número 13 então. Olha só. Como funcionava a técnica de produção em série de livros daquele período? Já existia no século IX uma forma de imprensa, de produzir livros em grande quantidade? Não! Os livros eles eram produzidos a partir de cópias que eram feitas manualmente, ok? Então era de maneira manual, de forma manual. Daí a importância dos chamados monges copistas. Resposta sugestiva aparecendo aí para você então. As cópias dos livros eram feitas de forma manual, uma unidade de cada vez, pelos monges copistas. Questão de número 4. Por que a produção literária daquele período é tão importante para os historiadores dos dias de hoje? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Como nós podemos fazer história? Como nós construímos a história? Não é a partir de fontes, não é a partir de fontes. O historiador ele não pode simplesmente criar algo da sua cabeça. Ah, eu quero criar a história de um dragão. Não, não é assim. Isso quem faz é ali o escritor de literatura. Eu posso até usar a literatura como uma forma de fonte, mas eu preciso interpretá-la. Não é acreditar em tudo que está escrito ali. Então, meu querido, a maior contribuição deste período para nós historiadores é a grande quantidade de fontes que foram produzidas ou preservadas para os nossos dias. Então, para o trabalho do historiador, é fundamental a existência de fontes. E este período, ele foi muito bom no sentido de preservar, de reproduzir e fazer com que muitas dessas fontes chegassem até os nossos dias, ok? Resposta sugestiva aí para você no quadro. Olha só. Por que os livros produzidos pelos monges do século IX transformaram-se em um valioso conjunto de documentos, consultado pelos pesquisadores atualmente para entender melhor o contexto em que essas obras foram criadas? E assim nós encerramos então aí essas questões da página 30. Vamos agora dando um salto para a página 31. Vamos lá? Temos um novo texto aí para analisar. Um texto que foi produzido pelo Jacques Le Goff. Um dos mais importantes nomes assim no estudo de medievalidade dos últimos tempos. Esse camarada ele tem obras assim incríveis produzidas. Se você gosta de período medieval, você pode procurar um pouquinho mais sobre ele. Tem muita coisa bacana que você pode encontrar, ok? É claro, é uma leitura talvez um pouco densa. Não sei se você agora no 7º ano vai se interessar tanto assim por esse tipo de leitura. Mas tem algumas coisas legais e é um nome que precisa sempre ficar no seu radar. Quem sabe um pouco mais pra frente, quando você quiser conhecer mais sobre a Idade Média, procure aí então os livros do Jacques Le Goff, ok? Fica a dica aí pra você. Vamos para a leitura do texto? Então vamos lá. Olha só. A razão de ser dos carneiros é fornecer leite e lã. A dos bois é lavrar a terra. A dos cães é defender os carneiros e os bois dos ataques dos lobos. Se cada uma dessas espécies de animais cumprir a sua missão, Deus protegê-la-á. Deste modo, Deus fez ordens para realizarem diversas missões neste mundo. Instituiu uns, os clérigos e os monges, para que rezassem pelos outros, e, cheios de doçura como as ovelhas, sobre eles derramassem o leite da pregação, e com a lã dos bons exemplos, lhes inspirassem um ardente amor de Deus. Instituiu os camponeses para que eles, como fazem os bois, com seu trabalho, assegurassem a própria subsistência
e a de outros. A outros, por fim, os guerreiros, instituiu-os para que mostrassem a força na medida do necessário e para que defendessem dos inimigos, semelhantes a lobos, os que oram e os que cultivam a terra. Olha só, esse documento é uma transcrição que o Legoff faz para o seu livro. Então ele pegou uma fonte medieval e colocou dentro do seu livro. Para quê? Você já notou qual é o teor dessa questão e desse texto? Legitimar, justificar aquela divisão em 3 ordens. Aquela divisão entre nobreza, clero e servos. Vamos ver então a questão aí. Olha só. De acordo com o texto, as classes sociais do período feudal tinham funções muito específicas. Explique a função de cada uma dessas classes e a que animais elas foram relacionadas. Então vamos lá. Primeiro, qual é a função do clero? Orar. Qual é a função da nobreza? Defender. Qual é a função do servo? Produzir. Vamos colocar isso aí então aqui na nossa resposta. E claro, você precisa linkar também a qual dos animais, né? Qual animais eles foram relacionados. Então vamos ver ali, olha só. Os clérigos rezavam e serviam de intermediários entre Deus e os fiéis, e foram associados aos carneiros e ovelhas. Os camponeses, servos, vilãos, tinham de trabalhar e produzir o sustento de todos, sendo comparados aos bois. A nobreza, os guerreiros pertencentes à nobreza deveriam lutar e proteger a população e foram associados aos cães, ok? Vamos para a questão de número 2. No sistema feudal, a educação era dependente da religião. Explique esta afirmação. Meu querido, você se lembra aí que dentro desse período medieval, a igreja ela tem um poder muito grande. A igreja ela tem um controle não só do processo educacional, mas da sociedade como um todo. Então você precisa entender que não é só a educação. E no que se refere à educação, como eu disse anteriormente, os nobres e os servos, eles estão preocupados com outras questões, sobrando para a igreja cuidar então dessa parte educacional, ok? Resposta sugestiva aí para você então. As escolas daquele período, assim como a produção de livros e pesquisas literárias, eram organizadas por monges, de modo que os monastérios se transformaram em centros culturais e educacionais durante a Idade Média. Vamos agora para a questão de número 3. Por que na Europa medieval, muitas vezes o rei era menos poderoso que um nobre? Meu querido, você se lembra disso aí? Por que o rei ele era menos poderoso do que um nobre muitas vezes? Bom, vamos relembrar. Durante o período medieval, dentro daquele período de feudalismo, você se lembra que o comércio ele praticamente desapareceu. Consequentemente, dinheiro não tem valor nenhum, certo? Então, o que acontece? Como o rei poderia formar um exército se ele não tem dinheiro para pagar por esse exército, por estes guerreiros? Então você deve se lembrar dos laços de suzerania e vassalagem, onde o rei ele entrega uma porção de terras para um nobre, de forma que cria um laço de lealdade entre ele e este nobre. Só que o que acontece? Quando ele entrega essas terras, ele não tem mais poder nenhum sobre aquelas terras. Aquelas terras agora passam a ser governadas pelo nobre que as recebeu. Pelo nobre. O nobre passa a ser chamado dentro daquele território de senhor feudal. E o rei? O que resta para o rei? Resta para o rei mandar de fato dentro das suas terras. Ali ele vai ser também um senhor feudal. Então por isso nós dizemos que neste período feudal, o poder do rei ele está fragmentado. Ele não é centralizado. Ele está fragmentado. Porque o rei não tem influência, não manda, não cria leis para todo o seu reino. Apenas para o seu feudo. Ok? Resposta sugestiva aí para você então. Porque em muitas situações o nobre possuía mais terras e um exército mais bem preparado, o que lhe conferia mais poder que o de alguns reis do período. Ok? Então de repente você tem um nobre ali do outro reino que tem mais terras do que o rei deste reino aqui. E porque esse reino é menor, o rei precisou dividir, fragmentou também, ele ficou com uma porção pequena, enquanto no reino do lado tem um nobre ali que tem 2, 3 vezes mais terras
do que o rei deste reino, ok? Vamos aí para a próxima questão, a de número 4. A classe social com maior número de indivíduos era a dos camponeses. Além do trabalho na terra e os tributos que ele devia pagar, a nobreza e ao clero, aponte características da vida de um camponês na Idade Média, ok? Bom, quais eram algumas características? Eu não sei se você se lembra, na sala de aula, eu levei um PowerPoint onde eu ilustrei muito bem isso aí. Eu coloquei ali o tipo de alimentação que eles comiam, eu disse que, às vezes, carnes, por exemplo, não era comum a alimentação com carne, com exceção aí de ocasiões em que existiam algumas festas, você se lembra? Então, resposta sugestiva para você aí no quadro, olha só. Sua alimentação era à base de legumes cozidos e era muito vulnerável às constantes epidemias. Culturalmente, sua vida era fortemente marcada pelo cristianismo, mesclado muitas vezes a outras crenças. Então, destaca isso. A religião fazendo parte da vida do camponês e do ponto de vista da alimentação não era das melhores, o que fazia com que o organismo não estivesse assim 100% e muitas vezes acabavam sofrendo aí com epidemias, com doenças que vinham e acabavam muitas vezes tirando a vida desses camponeses, ok? Encerramos então essa primeira etapa de correção. Muito bem, vamos aqui agora para a sessão extra. Nós temos 8 questões para corrigir na sessão extra. Vamos tentar ganhar tempo aí para fazer essa correção, ok? Número 1. Um dos grupos mais fortes da sociedade europeia da Idade Média era o clero. Explique a diferença entre clero secular e clero regular. E aí, você se lembra da nossa aula? Clero secular e clero regular. O clero secular, a palavra séculum aqui vem de mundo. Então, o clero secular é aquele que está diretamente envolvido com as pessoas dentro do mundo, composto por padres, bispos e pelo próprio Papa. Já o clero regular são aqueles grupos que estão afastados da sociedade, estão reclusos em mosteiros, em monastérios e têm uma vida cheia de regras. Daqui vem o termo regular. Ok? Beleza? Então, resposta sugestiva para você. Aí no quadro, o clero secular era formado por padres, bispos e outros religiosos que viviam em contato com as pessoas comuns, enquanto o clero regular era composto por monges e freiras que pertenciam a determinada ordem religiosa, seguiam um conjunto de normas e viviam isolados em mosteiros. Vamos para a questão de número 2 agora. A Idade Média tinha como uma de suas principais características o pensamento teocentrista. Qual a relação entre esse tipo de pensamento e a Igreja Católica daquele período? Meu querido, o que é um pensamento teocêntrico? Você se lembra? Teo, de Deus. Deus no centro de todas as coisas. Deus no centro de todas as explicações para o mundo e para a existência de tudo o que há. E desta forma, esse é um tipo de pensamento que vai ser muito compartilhado pela igreja, porque a igreja tinha um completo domínio das questões educacionais e da sociedade como um todo. Então, resposta sugestiva aí para você. A Igreja Católica, durante a Idade Média, tinha muito poder e prestígio e influenciava diretamente no modo de viver das pessoas de todas as classes sociais, difundindo um modelo de vida centrado na religião, o teocentrismo. Questão de número 3. Explique o que foi a Renascença Carolíngia, muito tranquilo ali também na nossa última aula, século IX, aquele esforço do Carlos Magno para resgatar alguns valores que eram considerados importantes. Resposta sugestiva para você. Foi uma série de realizações do imperador Carlos Magno durante o século IX que estimulou o desenvolvimento da cultura, das artes e da educação naquele período. Chegamos à questão de número 4. Qual a importância dos monges copistas para a sociedade feudal e para a sociedade atual? Olha só, você está reparando que algumas dessas questões, elas quase que se repetem, né? É um complemento, é para que você não esqueça. E detalhe, lembra que algo que se repete demais é porque deve ser importante. Então, dá uma atençãozinha especial a essas questões, ok? Qual a importância dos monges copistas? Qual a importância? Produção de fontes, preservação de fontes para os nossos dias, ok? Resposta sugestiva aí para você. Na sociedade feudal,
Os monges copistas eram responsáveis pela manutenção de escolas e bibliotecas, além da tradução e reprodução de obras da cultura greco-romana. Essas obras foram conservadas e ajudam pesquisadores dos dias de hoje a estudar mais civilizações. Questão de número 5. Explique como o clero influenciava a vida dos camponeses, tanto no trabalho quanto nos momentos de comemoração. Muito bem, como é que o clero influenciava? Bom, o clero influenciava em tudo, cara. Toda a crença, tudo aquilo que era feito dentro da sociedade era pautado pelas ideias que eram propagadas pelo clero. Então as comemorações que existiam eram comemorações ligadas à vida religiosa. O próprio trabalho do camponês, ele tem como justificativa o quê? Uma premissa religiosa. Você precisa cumprir o seu papel na sociedade para poder ir para o céu, ok? Então, resposta sugestiva para você aparecendo aí no quadro. Quando estavam trabalhando, os camponeses deviam pagar impostos com produtos ou serviços para o clero, assim como as festas camponesas seguiam as principais datas do calendário cristão. Questão de número 6. Identifique os 3 tipos de camponeses que compunham a maior parte da sociedade feudal. Galera, essa questão eu achei ela um pouquinho desnecessária, assim, aprofunda demais. Então eu não vou cobrar muito isso de vocês, mas vou dar a resposta aqui para vocês, ok? Quais eram os tipos de camponeses que existiam? Eu trabalhei 2, aquele servo comum que trabalha dentro do feudo, e também você tem o vilão, que você se lembra? Aquele um que tinha um pouco mais de liberdade, podia se deslocar entre uma vila e outra, porque ele provavelmente é descendente de antigos proprietários de pequenas propriedades, ok? Mas eu vou colocar uma resposta sugestiva aí para você no quadro, embora eu não vá cobrar esse detalhamento sobre a questão dos camponeses. Aparecendo aí para você então, olha só, existiam os servos da gleba, que eram explorados por um senhor feudal, esse é o tipo mais comum, ok? Os vilãos, trabalhadores independentes e que possuíam pequenos lotes de terra, e havia os camponeses, que alugavam sua mão de obra de forma temporária, geralmente nos períodos de plantio e da colheita. Essa questão dos camponeses alugando, isso aí já é num segundo momento. Por isso que eu disse que eu não ia cobrar. Começa a complicar demais. É no segundo momento, quando o feudalismo já começa a entrar numa certa decadência e as pessoas têm mais facilidade de se deslocar entre os feudos. Você vai ver na próxima aula, nós vamos iniciar ali sobre as cruzadas, e você vai perceber que esse movimento começa a acontecer ali na Baixa Idade Média, já no período de decadência do feudalismo, ok? Partindo então para a questão de número 7, vamos lá. No sistema feudal, o que determinava o poder de um senhor feudal? Muito fácil! O que determinava? A posse de terras, não é? Resposta sugestiva aí para você. O poder de um senhor feudal era determinado pela quantidade de terras que comandava e pelo número de pessoas que ele abrigava em seu castelo e pela força do seu exército, ok? Lembrando que tudo isso está relacionado com as terras. Se ele não tem terras para distribuir para outros nobres, ele não consegue construir um exército forte. Questão de número 8, para nós fecharmos essa nossa aula. A única função dos nobres na sociedade medieval era proteger o próprio feudo em períodos de guerra? Justifique a sua resposta. Não. Por quê? Porque eles participavam de diversos conflitos. Os nobres realizavam banquetes, realizavam treinamentos, realizavam torneios, exatamente para continuarem sempre treinando ali e desenvolvendo esse lado bélico, ok? Então, resposta sugestiva aí para você. Não, pois quando não participavam de conflitos, os nobres realizavam banquetes, assistiam a apresentações de jograis e saltimbancos e também caçavam. Então tá aí, olha só, existem momentos de lazer na vida de um nobre. Agora, eu te pergunto, você acha que existem momentos de lazer na vida de um camponês medieval? Galera, grande beijo no seu coração, encerramos essa nossa aula, tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.